Amém. A palavra de Deus se encontra em Gênesis 6, 9, diz assim, começa aqui. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. O 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido no seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tauba, de cipreste, nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo farás de 300 côvados, será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura e um côvado de altura. A porta da arca colocará lateralmente. Farás pavimento na arca, um embaixo e o outro segundo e o terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, porque consumir toda a carne que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu, teus filhos, tua mulher e a mulher do teus filhos. O 22 diz assim: e assim fez Noé consoante tudo o que Deus lhe ordenara. O 7, capítulo 1 diz: e disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Amém. A igreja pode sentar. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. Irmãos, nessa noite eu fico maravilhada quando Clarice veio aqui na frente e leu a palavra do Senhor, falando sobre a obediência. E como a pastora falou nessa noite, quando Deus quer falar, não adianta, ele vai para lá, vem para cá, mas o foco dele é falar aquela verdade para conosco. E nessa noite o Senhor colocou essa palavra ao meu coração. Pena que faltou muitas pessoas aqui hoje, porque a palavra que Deus colocou no meu coração, seria bom que todos estivessem para ouvir essa palavra. Mas ainda bem que também nós temos nosso canal e do outro lado nós temos com certeza muitas pessoas que vai participar dessa palavra que Deus vai estar falando aos nossos corações. Bem, como quem não conhece a história de Noé? Até as crianças pequenininhas que a gente perguntar, todo mundo sabe a história de Noé. E a palavra de Deus vai nos relatar, como eu li aqui nessa noite, que naquela época a terra estava corrompida, o pecado tinha tomado de conta da terra e Deus estava furioso, entristecido com a situação que estava acontecendo com aquela terra. E o interessante, irmãos, que Deus, ele é tão lindo na nossa vida, que ele olhando lá do céu para a terra, em todos os lugares, sempre vai ter um para Deus escolher. E Deus olhando mesmo no tempo daquelas situações que estavam acontecendo na época, no meio do povo corrompido, do pecado, fedendo as narinas de Deus, mas ali naquele meio ele encontrou Noé.
Aleluia, louvado, engrandecido é o nome do nosso Deus. E a palavra de Deus diz que Deus, aleluias, né, fala para Noé, e Noé era um homem de Deus, era um homem justo, um homem íntegro, que obedecia a Deus. E a palavra de Deus nos relata que Deus chama Noé para que Noé pudesse construir aquela arca, porque ele iria destruir a terra, ele ia mandar um dilúvio. Quem não sabe desse dilúvio? Todos nós sabemos dessa história. E a palavra de Deus diz que assim Deus deu a ordem a Noé, como ia ser, como era para construir a arca, como era o jeito de fazer, altura, largura, comprimento. Porque as coisas de Deus, igreja, é tudo na ordem e na decência. As coisas de Deus é tudo direitinho. Deus, ele não erra em nada. Deus, tudo que ele ordena nós fazer, se nós for na direção do Senhor, meu Deus, é assim, é amplo do jeito que acontece. É muito lindo. Nós se tiramos aqui nesse templo, aqui nessa igreja. Quando Deus nos deu a honra de nós comprar esse templo, então ela era da bateria para lá. E nós construímos, estudo que nós que é daqui sabe disso. Interessante que Deus, ele foi me dando a direção de tudo como era. Aquela janela que estava lá, aqui era um quarto, essa janela era aqui. Deus mandou eu tirar ela daqui. O lugar lá tinha sido uma janela. Lá, quando a gente tirou os tijolos, não precisou fazer nada, porque lá era uma janela. E detalhe, do mesmo tamanho, que não precisou fazer nada. Tirou a janela daqui, encaixou a janela lá. E Deus foi me dando a direção de tudo, aonde era para fazer, o lugar da bateria, o lugar de tudo, ele foi me dando a direção. E um dia eu chamei meu pastor, quando nós ia começar a construção, o nosso pastor presidente, para ele vir aqui ver como a gente já tinha construído os banheiros, tinha reformado para lá, então ia ser aqui. Quando ele chegou aqui, que eu fui, chamei ele, foi lá dentro, olhou, mostrei, vim aqui, mostrei, falei para ele como ia ser o altar, mais ou menos aonde ia ser, fui explicando para ele cada detalhe. Aquela janela vai sair de lá, vai vir para cá, aqui eu vou pôr uma porta, aqui vai fazer o corredor, vai vir, fui dando a planta para o nosso pastor. Quando terminei de fazer isso, aí eu fui e falei para ele assim: e aí, pastor, o que você acha? Ele falou assim: você é um arquiteto, tá tudo perfeito, não tem nada que falar, Deus já te deu a direção de tudo. E assim, para a glória e honra do Senhor, está aqui o templo do Senhor. Não sou arquiteta, não sou nada disso, mas o Senhor, ele é o arquiteto, ele deu a direção, e para a glória de Deus está aqui pronto. Então assim, do jeito que eu fiz, na obediência do Senhor, conforme Deus estava me dando as instruções, tudo perfeito, tudo no seu devido lugar. Não teve nada aqui que acontecesse para dizer: meu Deus, isso não era para ser aqui, né, pastor? Meu Deus, eu vou ter que tirar isso daqui e botar para aqui. Não, porque quando a gente dá ouvido à voz do Espírito Santo de Deus, não dá errado, tudo dá certo na nossa vida. E assim foi a arca de Noé, e assim foi a construção dela. Deus falou: vai ser de jeito, o primeiro, o segundo, o terceiro pavimento, né, trazendo para nós hoje os andares. E assim Noé obedeceu a Deus e fez conforme o Senhor mandou. Então, aleluia, louvado, engrandecido o nome do Senhor. E trazendo a igreja para os dias de hoje. Hoje nós estamos vivendo, como a pastora falou nesta noite, a terra está corrompida. A terra, hoje, eu sempre costumo dizer que nos tempos de Noé, eu tenho certeza que não era igual está no tempo de hoje. Gente, as coisas estão terríveis. A terra está corrompida. A terra está fedendo o nariz do Senhor.
E o Senhor, aleluias, jamais, ele fez uma aliança, não vai haver mais um dilúvio na terra. Hoje, o Senhor tem usado a palavra dele, aleluia, como meu filho leu aqui a abertura da palavra, fortemente Deus falando aqui conosco, aleluias, e assim Deus tem avisado, Deus tem falado, Deus tem avisado, Deus tem usado as pessoas aqui na terra para falar que Jesus, ele vai voltar. Jesus, ele está à porta, ele vai voltar. E assim como lá nos tempos de Noé, que a terra se encontrava daquela forma, e aconteceu, cumpriu, aleluia, aconteceu aquele acontecimento, aquele episódio. Não fica nós pensando que nos dias de hoje não vai acontecer, que vai acontecer sim. Jesus vai voltar. Aleluia. E aí a gente diz, como que dia? Como vai ser isso, pastora? Como vai ser isso? Os sinais estão aí, nos 4 cantos da terra. Em Mateus 24, pode ler Mateus 24 em diante, que está falando o que vai acontecer, nações contra nações, terremotos, guerra, está tudo aí nos nossos olhos, tudo isso está aí acontecendo, e Deus está avisando o povo. O povo está corrompido, o povo está na desobediência, o povo não dá ouvido, o povo não acredita em nada, não acredita em Jesus, o povo não acredita em nada. O ser humano tá de dar medo. E o mais preocupante, igreja, é dentro da casa do Senhor, é o povo que está dentro da arca do Senhor, que não tem dado ouvido à voz de Deus. É isso que é preocupante. E Deus nessa noite, ele está nos alertando que a palavra de Deus diz que ele não tem prazer na morte do ímpio, ele não tem prazer nas pessoas morrer sem ele. Ele não fica alegre com a situação. Por isso que ele deixou a palavra às pessoas para estar nos orientando, como a Clarice, a diaconisa leu nessa noite. Deus ali tem uma promessa para aquele povo, o povo de Israel, que se o povo obedecesse a voz, a ordem dele, seria tudo abençoado, seria bendito. Bendito na terra, bendito na roça, bendito no deserto, seja lá onde for, tudo seria bendito. Mas também lá no 15, Deuteronômio 28, no 15 ele diz, mas se tu também não der ouvido, vai ser malditos. Maldito, não vai ter nada, não vai prosperar, nada não vai para frente. Por quê? Porque não obedece à voz de Deus. Mas se obedecer, você não vai ser cauda não, vocês vai ser cabeça. Meu Deus, é muito lindo o cuidado, pastor, o zelo de Deus para conosco. E assim, trazendo-nos para os dias de hoje, Deus está sempre avisando. E naquele tempo, aleluia, Deus olhou do céu e escolheu Noé, um homem justo e íntegro, para construir. E Deus falou para Noé, olha Noé, eu vou mandar água, eu vou destruir porque está demais. Então você vai construir uma arca, todo mundo conhece, e você vai entrar, você e teus filhos. E o que eu acho interessante, pastora, a revelação de Deus aqui nesse versículo, de Deus falar para Noé, que por causa da obediência, da integridade, de honrar a Deus, ele permitiu que a sua família entrasse, por causa de Noé. Por causa de Noé, da fidelidade. Olha o tanto, pastora, que nós ganhamos quando nós somos obedientes a Deus. Quando nós somos fiéis ao Senhor, vai sobrar também para a nossa família. Vai sobrar também para a nossa família. Deus jamais deixou a família de Noé do lado de fora. E detalhe, não foi só os 3 filhos dele. As mulheres também dos filhos foi também no bolo. Olha que coisa tremenda, pastora, que coisa linda, quando nós somos fiel. Então, se Deus fosse tão justo, tão fiel, que se Deus fosse olhar,
quem era obediente, a Bíblia diz que era íntegro, que está bem aqui, era Noé. Aqui não está falando que era Noé e seus filhos e suas noras, não. A Bíblia não está falando isso, não. A Bíblia está falando de Noé, não está falando dos demais. Aleluias, louvado e engrandecido. Mas quando nós honramos a Deus, que somos fiéis ao Senhor, Ele guarda os nossos. Ele guarda a nossa família. Quantas coisas, aleluias, que Deus evita, livra por amor a nós. Este filho meu aqui, a igreja sabe da vida, da situação. Quantas vezes Deus falou que não tinha deixado ele descer a cova por amor da minha pessoa. Você está vendo que quem ganha não é só nós, pastora? Não é só nós que ganhamos com nossa fidelidade. Deus alcança os nossos também. Então nessa noite o Senhor está chamando a nossa atenção para que nós possamos ser fiel, obediente a Ele, fazer as coisas certas, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Ele falou para Noé: Noé, é desse jeito, Noé, com a madeira de cipreste, é desse jeito, é tantos metros de altura, de comprimento, você vai vedar, você vai fazer isso. E a Bíblia diz que Noé fez tudo conforme o Senhor ordenou. Do jeito que Deus mandou, Noé fez. E trazendo para os dias de hoje, por que nós insiste de não fazer as coisas do jeito que Deus quer que nós façamos as coisas? Por que nós temos que complicar as coisas se nós fizermos do jeito que Deus quer? Quem vai sair ganhando somos nós. É nós que vai sair ganhando. Aleluias, louvado e engrandecido. E a palavra de Deus diz que Noé assim fez, conforme Deus mandou. Aleluias. E aqui a palavra de Deus diz aqui no 7. Oh meu Deus, ficar sem óculos é uma benção. Mas para perto. E aqui ele diz: e disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço. Irmãos, sabe o que é o Senhor reconhecer quem somos nós? Que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Lá em 2 Pedro capítulo 2, o 5 diz assim: e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, o pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Irmãos, olha que coisa tremenda. Poupou o Senhor a Noé, entrou 7, 8 com Noé na arca por causa da fidelidade de Noé para com Deus. E trazendo, igreja, para os dias de hoje, aleluia, quando a pastora aqui, Valdirene, eu sentada ali, e ela falando que Jesus, ele fazia toda a vontade do Pai, tudo que ele veio cumprir, ele fez, tudo ele honrou o Pai dele, tudo ele fazia. Ele dizia: tu é bom, mestre. Por que eu sou bom? Quando aquele jovem aproximou: não sou bom não, bom é meu Pai que está lá em cima, eu não sou bom não, bom é Ele que me fez, Ele que é bom. Aleluias. E tudo que Jesus fazia foi um propósito, para nos salvar. O foco dele foi esse, para nos salvar e obedecer o Pai dele. Então, como a pastora falou, e para acabar do cuidado de Deus tão lindo, Jesus ainda foi e disse, João 14, eu irei para o Pai, irei preparar
lugares, morada para nós. E quando a pastora falou isso aqui, veio o meu coração, que trazendo para os dias de hoje a revelação que o Senhor me deu, o meu coração. A arca hoje é o céu. A arca hoje para nós é o céu. A arca para nós hoje é o céu. E nós, igreja de Cristo, nós temos que ter cuidado, que assim como foi fechada, foi a revelação que Deus me deu bem aqui, sentada, foi fechada a arca, que não entrou mais ninguém, não saiu. Assim, se nós não vigiarmos, essa arca vai fechar para nós. Vai fechar. E nós não vamos entrar. Aqueles que não for fiel ao Senhor, não vai entrar. Só vai entrar quem é fiel ao Senhor no céu. Só vai entrar. Por que Noé entrou? Porque ele foi fiel a Deus. Ele era íntegro, ele era fiel ao Senhor. Entrou ele e a família. Então nessa noite, se nós continuarmos sendo fiel ao Senhor, quem sabe, pelas misericórdias dele e o amor para conosco, quem sabe que os nossos também não podem até ser salvos pelas misericórdias do Senhor, e Deus deixar também entrar, como deixou a família de Noé entrar na arca. Mas o povo não está dando ouvido a essa verdade. Os sinais estão aí na terra, os sinais estão para todo lado. Às vezes nós pregamos, Jesus está voltando, olha os sinais, olha o que tem acontecido, e é muito triste. A gente vê o povo, igual naquela época, não dava ouvido. Noé pregando a justiça, a verdade, e o povo foi 120 anos, Noé pregando essa verdade, de que Deus ia mandar o dilúvio, e trazendo para os dias de hoje, está do mesmo jeito. Está do mesmo jeito a desobediência do povo. O povo está dentro da casa de Deus, está vendo as coisas acontecerem no mundo, as vistas estão fechadas para essa realidade, e nós estamos correndo risco, pastora Valdirene, dessa arca que é o céu, fechar para nós, e nós não entrar, como muitos não entraram naquela época. Só entrou 8 pessoas, fora os animais, gente, ser humano, só 8 pessoas. Então nessa noite, o Senhor, você que me assiste através desse canal, não deixe, por causa da desobediência, as portas do céu fechar. E depois que ela fechar, quem está lá dentro não vai sair, quem está cá fora também não vai entrar. Então o tempo é hoje de nós mudarmos nossas atitudes, parar de sermos desobedientes, porque se nós formos obedientes a Deus, tanto nós será abençoado aqui na terra, como será abençoado no céu. Então você que está me assistindo, não brinca, está na hora dessa realidade. Se vocês têm brincado até os dias de hoje, Deus nessa noite está chamando a nossa atenção. Ei, para de brincar com essa realidade, porque assim como no tempo de Noé, que ele anunciava, ele pregava, ele avisava, nos dias de hoje está acontecendo do mesmo jeito. E muitos estão brincando, ainda zomba, dizendo que Jesus está vindo de tartaruga, que desde o tempo que é criança, desde o tempo dos avós, no tempo de Noé foi do mesmo jeito, zombava, brincava, foi do mesmo jeito, e não vai ser diferente, e hoje também não está sendo diferente. A gente fala, zomba, brinca, diz que Jesus está vindo de tartaruga, de jumento, né? E estão brincando, zombando, mas essa realidade vai acontecer. A porta da graça vai ser fechada, a porta um dia vai fechar, e a palavra de Deus diz que a porta que ele fecha, o homem não abre. O homem não abre, assim como aquela arca foi trancada por fora, quem trancou foi Deus.
A chave estava na mão dele, ele trancou. Quem trancou foi Deus. Abriu na hora que ele quis abrir, abriu na hora certa. Assim também será o céu. Aqui não tem dinheiro, não vai ter dinheiro, não vai ter bens materiais, não tem nada que faz. Aqui na terra a riqueza compra tudo, mas na glória a riqueza não compra nada. Eu quero ver qual é o dinheiro que compra a porta aberta do céu. Eu quero ver qual é o bem que compra. Dizer, eu tenho dinheiro, eu vou entrar no céu. Aqui na terra, tu compra tudo, tu faz tudo aqui na terra. Mas eu quero ver se o seu dinheiro vai abrir a entrada de você lá no céu. Eu quero ver se compra lá no céu. Então, igreja, não é hora mais de nós brincarmos. Não é hora. Essa realidade está prestes a acontecer. E assim como naquele tempo, Noé avisou e aconteceu breve. Esse acontecimento vai estrondar para toda a terra ver que Jesus vai descer do trono da glória dele. E ele não quer ver nenhum de nós, nenhum do ser humano ficar aqui na terra. Porque ele diz que lá na casa do meu pai há muitas moradas. Ele não falou, eu vou para lá, eu vou preparar mais ou menos umas 1000 moradas. Mais ou menos vai... Não, ele disse que é muitas moradas. Muitas. Então o céu... A arca que é o céu está aberta, ilimitada para todos os seres humanos. Então nessa noite, não deixe que esta porta feche para você que está assistindo através desse canal. E você ficar do lado de fora. Que você venha também lutar para você entrar, como entrou a família de Noé para dentro daquela da arca. Então que nessa noite, aleluias, igreja de Cristo, que nós venhamos, irmãos, deixar de brincadeira, fazer uma reflexão, deixar de desobediência, obedecer mais a Deus, a voz de Deus, obedecer os líderes, obedecer o que nós ensinamos, que nós falamos, porque é uma besteirinha. Os olhos do Senhor estão a todo momento em nossas atitudes, o que nós estamos fazendo, se nós temos sido íntegros, se nós temos sido fiéis, se nós estamos obedecendo a Deus, porque num piscar de olhos já foi. E como está a nossa vida? Nós estamos fazendo o que é reto, íntegro diante de Deus, nós estamos obedecendo. O povo não tem mais compromisso, o povo é desobediente. A gente vê cada coisa, cada situação. Hoje eu estava falando com meu filho antes de sair de casa. Meu Deus, o que é isso? Tem umas pessoas que mandam um zap para mim, eu faço de conta que nem estou vendo, porque é demais. É demais. Hoje mesmo eu estava falando, meu filho, a partir de hoje eu vou fazer uma coisa. Eu sou pastora. Eu estou diante de uma rede sociais. As portas do templo estão abertas para todos que quiserem entrar por essas portas. Mas uma coisa eu digo: as portas estão abertas. Cabe você querer entrar e permanecer. Cabe a mim e a você se quer entrar e permanecer. Agora, eu não posso viver de babá para ovelhas, não. Eu não posso ser babá, não. Pastora, não, pastora, vem cá. Não, pastora, não, senta aí, pastor. Não, pastor, não. Eu estou aqui com essa verdade aqui, ó, igual eu estou aqui hoje. Eu estou aqui com essa verdade. Agora, babá de ovelha, pastor, não pode ser. Não tem condição de ser. Não tem. E eu falei, a partir de hoje, é assim que eu vou estar. Eu vou estar na igreja.
Eu vou estar cumprindo o meu papel, pastora, de pastor aqui. Eu vou estar aqui cumprindo o meu papel de pastor aqui. As portas vão estar abertas. Quem achar que tem que vir para o culto, quem achar que deve servir a Deus, cultuar, as portas estão abertas. Agora eu não vou ficar sofrendo. Quem está perto de mim, que o meu filho que mora dentro da minha casa, vê as minhas lágrimas, vê minha dor, vê a minha angústia. E eu falei, a partir de hoje, isso acabou. A partir de hoje acabou. Eu não vou ser mais babá de ninguém não, pastora. Não vou. O que nós temos que fazer foi como Noé fez. Do jeito que Deus mandou, ele fez, obedecendo a Deus. Quando chegou o dia, Deus diz, Noé, abra a porta e entra, porque eu vou fechar e a chave vai estar aqui no meu bolso. Agora é eu e você. Agora é eu e você. Agora pronto, acabou. Agora pode deixar aqui comigo. E agora vai ser assim. É ovelha e Deus. Ovelha e Deus. Ovelha e Deus. Mais nada. Porque senão, daqui a pouco, está me enterrando. Por que muitos pastores estão doentes? Quantos pastores tiraram a vida? Que a gente fala assim, meu Deus, que absurdo, como é que pode um homem que conhece a palavra, irmão, não é fácil não é brincadeira não é assusta, chega uma hora que assusta. Se você não tiver alicerçado, quando você viu, você está fazendo igual muitos grandes homens e mulheres de Deus. Não é porque estava no pecado, não é porque estava fazendo errado, não, porque não aguenta a pressão, não aguenta, no psicológico não aguenta. E o povo brincando, ensinando, o povo brincando, o povo não tem dó, pastor, não tem piedade, não tem respeito pelos líderes, não tem respeito pelos pastores, é como se não fosse nada, não se compadece, não pensa que nós temos corações, sentimento, dói, nós sofre, nós chora, somos igual às ovelhas, mas não tem dó e nem piedade dos líderes, não tem dó. Eu não estou falando de todos, mas tem muitos que têm agido assim, não tem dó e não tem piedade. Mas só que eu digo uma coisa nessa noite: pode brincar, pode fazer hora, pode obedecer, desobedecer, pode fazer o que quiser. Eu só vou dar uma notícia, só não vai poder entrar no céu. Aí sim, pode fazer o que quiser, pode pirraçar pastor, pode desobedecer, pode fazer o que quiser, tem a liberdade. Mas nessa noite eu digo, só não vai poder entrar no céu. Porque a Bíblia é bem clara, desobediente, esse tipo de gente, na minha Bíblia, na sua diga também que não entra no céu. A Bíblia é bem clara com isso. Então aqui na terra pode fazer, pode pirraçar, pode tocar, pode desobedecer, pode fazer o que quiserem, só não vai poder entrar no céu. Lá a porta vai estar fechada, porque a palavra de Deus diz que desobedientes não entram no reino do céu. Então nessa noite, eu deixo essa palavra para nós nessa noite. Faça uma reflexão, que tudo que faz com os pastores das terras, os líderes da terra, não está refletindo nos líderes e nos pastores, está refletindo no céu, está refletindo lá no papai. E um dia essa porta vai fechar. E a palavra de Deus diz que o desobediente não vai, porque aquele que não honra aqui na terra, ele também não vai ser honrado no céu. Então nessa noite, presta muito bem atenção, ovelhas que estão me assistindo, cuidado com a pirraça com seus líderes, com seus pastores, cuidado. Assim como aquela arca, a porta fechou, e quem fechou foi Deus, cuidado, para o céu não fechar também e você ficar de fora, por causa da desobediência. Porque a desobediência é que leva a nossa derrota. Você quer ver uma pessoa ser vitorioso? É ele obedecer. Obedecer, ele tem tudo, tanto aqui na terra como no céu.
Então nessa noite, essa palavra a qual o Senhor colocou no meu coração, prego ela com toda precisão, convicção de cada palavra saiu da minha boca, porque tudo foi na direção do Senhor. Quando eu venho aqui, eu venho na direção do Senhor. Eu falo e não tem nem que estar pedindo perdão. Eu falo com a precisão, com conteúdo, que esta é a verdade, como Noé pregou ali, como eu li lá em 2 Pedro, com a justiça e com a integridade, ele pregava a verdade, a palavra de Deus. Então nessa noite, nós estamos aqui para pregar esta verdade, porque nós queremos que vocês não pereçam, mas que ganhem a vida eterna. E eu agradeço a minha oportunidade.